Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu vou falar sobre o Bitcoin e o halving que não rolou, que nem muita gente está falando por aí. Caso você não esteja acompanhando, desde março desse ano, o Bitcoin está lateralizado, variando de 50 a 70 mil dólares, sendo que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na casa dos 60 mil. Enfim, apesar do Bitcoin estar com uma alta de 35% desde o começo do ano e de mais de 200% desde a mínima recente, a verdade é que tem muita gente decepcionada, reclamando, que achava que com o halving o Bitcoin ia para a lua. Nesse vídeo eu pretendo comentar sobre tudo isso, sobre essas movimentações recentes, se o halving flopou ou não, e eu vou comentar sobre a minha expectativa com o Bitcoin. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, para começar o vídeo eu acho importante reforçar que apesar do Bitcoin ter uma tese de investimento de longo prazo, ele acaba sendo impactado pelas variáveis e expectativas econômicas de curto e médio prazo. Como assim? Apesar da tese de longo prazo de Bitcoin continuar a mesma de sempre, você tem uma moeda que é descentralizada, uma moeda que é inconfiscável, se você tem ela na sua carteira, você não deixa ela parada na corretora, se você tem ela numa carteira própria, que você tem as suas chaves, não existe nenhum estado que vai conseguir pegar esse dinheiro de você. Essa moeda vai ser sua, esse dinheiro vai ser seu. Além disso, é uma moeda que a oferta dela está determinada. Você sabe exatamente a velocidade que novas moedas vão ser emitidas, você sabe exatamente qual é o limite máximo. Então a inflação dessa moeda já está determinada, já está conhecida. Ela não vai ser uma decisão arbitrária de um estado, por exemplo. Tudo isso, todas essas características configuram a tese do Bitcoin no longo prazo. Se as pessoas acreditam nisso, se acreditam nele, elas vão querer comprar, elas vão querer se expor, vão querer ter essa moeda e, consequentemente, ao longo do tempo, essa moeda vai se valorizar. Contudo, o apetite, a demanda por bitcoins no curto e no médio prazo, obviamente acaba sendo impactado por variáveis externas. Variáveis e expectativas que afetam a economia inteira, afetam o apetite por risco na economia como um todo. E apesar de que com o tempo o Bitcoin está ficando cada vez menos volátil, no médio e curto prazo a demanda dele é ainda muito impactada por juros, por liquidez, por apetite ao risco. Então, por exemplo, quando a gente olha o último grande ápice do Bitcoin, que foi em 2021, ele só aconteceu porque tinha muito dinheiro em circulação. Com o Covid, os governos tinham colocado auxílio, tinham aumentado a quantidade de dinheiro em circulação, então a liquidez aumentou muito. O dinheiro ficou muito fácil, sendo que nessa época os juros mundiais estavam muito baixos também. Então o apetite por risco estava muito alto, a liquidez estava muito alta. Nessa época foi quando surgiram, por exemplo, os NFTs, a febre com o metaverso, e o mercado cripto disparou. Quando os bancos centrais perceberam que ia dar ruim, que esse aceleramento econômico não era um crescimento econômico real, e sim uma falsa sensação de expansão antes de um surto inflacionário, quando isso foi perceptível, começou-se a falar de aumento de juros no mundo, aumento de juros nos Estados Unidos. E sim, o mercado cripto despencou. No final de 2022, o Bitcoin atinge a mínima. Nessa época, inclusive, eu fiz vários vídeos aqui no canal falando que eu estava comprando, falando que era um bom momento de compra, porque o mercado estava com muito medo. Ao longo de 2023, essa expectativa foi se reajustando, o Bitcoin foi corrigindo, foi aumentando novamente, até que no final de 2023, setembro de 2023, a euforia volta, o Bitcoin dispara e começam a falar do halving. E o que é o halving, que eu já expliquei aqui no canal? Ele é um evento em que a recompensa por bloco minerado, e pela verificação que os mineradores fazem, ela cai em 50%. Ou seja, a cada 4 anos, os mineradores ganham metade de bitcoins do que eles estavam recebendo por bloco minerado. E esse processo continua acontecendo até que a gente chegue em 21 milhões de bitcoins minerados no mercado. E por que o mercado ele fica tão animado? Porque toda essa expectativa em torno do halving. Porque percebam que se em tese o meu aumento da oferta cai pela metade, se meu aumento da demanda continua constante, então o natural é que o Bitcoin se valorize. E, historicamente, é isso que a gente observou nos outros ciclos do halving. Só que aquilo, quanto mais o movimento é conhecido pelo mercado, mais ele vai ser antecipado. Então, apesar desse halving só ter acontecido de fato em abril de 2024, a gente já viu essa euforia desde o final de 2023. Eu tô vendo muita gente falando que o halving de agora flopou, o halving não deu certo. Só que aí eu repito, primeiro, o mercado ele tenta antecipar os movimentos o máximo possível. O halving já é conhecido. Então, sim, a euforia com o halving já está acontecendo desde 2023. E segundo, a gente realmente só vai sentir esse efeito de oferta e demanda com o tempo. Então, quando a gente compara esse ciclo de halving de agora com os ciclos anteriores, a gente vê que ele ainda está seguindo um padrão muito similar, principalmente comparado com os últimos 2 ciclos. Nesses últimos 2 ciclos, a gente vê que teve
também essa antecipação por parte do mercado, mas ao mesmo tempo grande parte da valorização ocorreu no fim do ciclo. Sendo que no meio do ciclo, né, depois desse processo de antecipação e antes dessa valorização final, em ambos os ciclos a gente viu um processo de lateralização também. E aquilo, né? Óbvio que o passado não é sinônimo do que vai acontecer no futuro, mas, comparativamente, a gente ainda está dentro do que aconteceu nos ciclos de halves anteriores. E aí, falando um pouco da minha opinião. Eu fiz muitos vídeos no fim de 2022, começo de 2023, falando que aquele era um ótimo momento para comprar Bitcoin. Por quê? Porque o mercado estava com medo, a verdade é essa. E comprar Bitcoin é bom em momentos de extremo medo. E no fim de 2023 para cá, eu não lembro de ter feito um vídeo específico sobre o Bitcoin aqui para o canal, mas eu comentei sobre nos vídeos que eu fiz sobre carteira de investimento de forma geral, comentei sobre no TikTok e no Instagram, inclusive, que eu não estava comprando mais. Por quê? Porque o mercado voltou a ficar eufórico. E como eu falei, de março para cá, o Bitcoin já deu uma lateralizada. Então, assim, eu tinha vendido um pouco da minha posição quando ele pegou os 67 mil pontos. Esperei para ver o que ia acontecer, né? Porque ninguém tem bola de cristal. E agora eu já tô sentindo que o mercado tá com medo novamente. Então, quando eu vejo que o Bitcoin tá mais na casa de 55, 56 mil dólares, eu compro um pouquinho. E por quê? É porque eu acho que o Bitcoin ele vai subir, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção? Não. Mas eu sei que, primeiro, com o processo de corte dos juros americanos, a gente vai ter uma nova euforia no mercado. Eu acho que é possível a gente ver isso nos primeiros meses de corte, antes de a gente ter a confirmação se vai ter alguma recessão americana ou não, como eu já falei no vídeo que eu fiz aqui sobre os juros. Além disso, como eu falei, a gente ainda está no ciclo de halving, ainda tem espaço para valorização, e nos últimos 2 meses o mercado voltou a ficar com medo. Eu considero isso sinal positivo. Então, assim, não estou comprando muito, porque eu não tenho convicção do que vai acontecer com o Bitcoin, gostaria de deixar isso claro. Mas eu estou aumentando e rebalanceando a posição de Bitcoin na minha carteira, que eu tinha diminuído no começo do ano, para ter uma exposição um pouco maior. E aí, deixando claro que quando eu falo de exposição, não é uma exposição que vai me deixar desconfortável caso o Bitcoin caia, porque ele pode cair. Mas é uma posição que vai me dar uma segurança, vai me dar uma tranquilidade caso essa queda aconteça, mas ao mesmo tempo eu tenho uma exposição caso venha uma valorização maior. O vídeo de hoje foi esse. Eu queria falar sobre o Bitcoin há algum tempo aqui no canal, fazia tempo que eu não fazia um vídeo específico sobre ele. Espero que vocês tenham gostado, comenta o que vocês acharam, curte se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.